A seguir, IIGD Irajá. Salmo 37, no verso 25. Salmo 37, versículo 25. Do rei Davi, na sua velhice, como pai que ele foi, ele diz aqui no versículo 25, lê comigo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, Jesus? Olha como Davi observou, não é, a sociedade do seu tempo. Ele observava cada pessoa, e ele sabia diferenciar o justo do injusto. Ah, mas quem é justo? Aquele que leva Deus a sério, aquele que respeita a Deus, que cumpre com a sua palavra. Então Davi observou, não vou falar propriamente de Davi, mas essa palavra aqui, ela mostra que o Senhor Deus, ele cuida da descendência daquele que anda com ele. Isso é que é importante. Quer dizer que se o cristão for fiel a Deus, Deus atenta para os seus descendentes, a bênção não é automática, irmãos. No Novo Testamento, Jesus, ele dá poder a cada um que o recebe. Porém, aquele que tem o poder de Deus, ele tem poder para abençoar muitas vidas, principalmente a sua família. Tanto que quando Deus prometeu a salvação da família através do apóstolo Paulo, que é uma inspiração de Deus, o apóstolo Paulo naquela condição de prisioneiro, quando eles louvando, adorando a Deus, as prisões se quebram, as cadeias se quebraram. Aí o carcereiro apavorado, que nunca viu um poder daquele, perguntou para Paulo: o que eu faço para me salvar? Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. É preciso cuidar da família, irmãos. Satanás desesperadamente tenta destruir a instituição santa de Deus sobre a face da terra. Satanás, ele odeia o ser humano, mas ele odeia a família. E você vê promessas de Deus no seu povo e para os seus descendentes. E é isso que nós estamos contemplando. Por quê? Às vezes o cristão não atenta, irmãos. Você vê que pessoas sem conhecimento de Cristo, pessoas que caem nas ciladas de Satanás, que chegaram, vamos dizer assim, a acabar com a própria vida. Você vê que o diabo consegue dominar de tal modo, ou conseguiu dominar essas pessoas, que elas não pensaram em ninguém. Não pensaram em si mesmas, mas não pensaram em ninguém. E na verdade pensaram em si de forma errada, como o diabo faz. Eu diz assim, o Satanás, ele é bandido. Ele cria todas as circunstâncias adversas. Ele cria uma problemática violenta, deixar a pessoa no fundo do poço do desespero. Depois ele chega com as suas falsas soluções, né? Faz isso, se joga, faz aquilo. Ele só não diz assim: você vai fazer isso e vai para o inferno. Isso ele não fala. Mas se você para e reflete um pouquinho, você diz: mas não pensa numa mãe que ama aquele filho, numa esposa que ama aquele marido, nos filhinhos que amam aquele pai. E por mais que a família seja problemática, irmãos, é uma coisa inerente à família, está no sangue, é o amor. Amém, Jesus? Sim ou não? O salmista Davi, velhinho, parou para refletir. Ele analisou numa panorâmica o histórico de vida de pessoas as quais ele observou. Ele disse: agora eu estou velho, mas eu já fui jovem. E em toda a minha vida, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É bom atentar para isso. Por quê? Porque eu falei de Isaac nesta manhã. Aquele filho tão esperado por Abraão. Aquele filho tão desejado da sua carne. E aquele menino cresceu. Houve aquele momento, aquele episódio em que o Senhor Deus chama Abraão para fazer uma prova de fogo com ele, para que ele expusesse o seu amor a Deus, a sua fé. O Senhor Deus virou-se para Abraão e disse: Abraão, me dá o teu filho, o filho que tu amas,
Irmãos, esse é um dos momentos mais dramáticos das Escrituras Sagradas. Eu vejo dessa forma. É forte demais. E Deus vira-se para Abraão então e diz: Abraão, me dá o teu filho. E o menino era um adolescente. Um homem que esperou 25 anos pelo cumprimento de uma promessa. E quando aquele filho chega, ele o recebe com tanta alegria que no dia que o menino desmama, ele faz uma verdadeira festa, mas uma festança para aquele filho. Para celebrar que o filho, desmamou. Ou seja, naquele tempo, irmãos? Não eram muitas crianças que sobreviviam. Antigamente não existia tratamento nenhum, conhecimento nenhum. Mas aquele estava debaixo da promessa. Estava debaixo da bênção. Então quando ele desmama, o Abraão faz aquela festança de alegria e felicidade. E é bom aproveitar aqui para lembrar da mamãe também, gente? Porque Sara com 90 deu de mamar. Lindona, né? Sim ou não? A mochilinha vazia Jesus encheu. Com 90 anos, gente, por favor, me poupa. Me poupa, irmãos? Vamos dizer, Deus fez o ser humano, fez o corpo humano. Amém? Essa simplicidade, E aí, o menino cresce. E quando está adolescente, gente, é difícil você imaginar isso. Deus não quer filho de ninguém, não, irmãos. Esse pensamento religioso, evangélico, torto, tá? Deus deu, Deus tirou. Para com isso. Para com isso. Não culpe a Deus pelas obras do diabo. Deus dá um filho e não perde de volta. O diabo rouba, mata e destrói. Mas e aí? Mas Deus falou com Abraão: me dá teu filho. É comovente demais. E quando eles vão subindo a montanha para o holocausto, abre em Gênesis 22, em nome de Jesus. E diz assim, Gênesis 22. O título diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que atentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu ao longe o lugar. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Diga glória a Deus. Que ousadia desse pai. Não foi Deus que disse a Abraão: me dá teu filho, oferece um holocausto. Abraão vai com 2 empregados. Ele chama os 2 empregados. Ainda está escuro, os sacrifícios em regra eram oferecidos antes do amanhecer do dia, então ainda escuro. Abraão vira-se para 2 dos seus empregados que ajudaram a levar todo o material para o holocausto e disse: fiquem aqui, ficai-vos aqui, eu e o menino, o moço, nós subiremos, vamos adorar a Deus e voltaremos. Isso é incrível, irmãos. Esse homem foi fantástico. Esse homem foi extraordinariamente fantástico. Por quê? Porque ele põe a fé diante de Deus para dizer como se dissesse: Senhor, Deus, o Senhor não vai me tomar. E aí? Pois é, nós iremos e voltaremos. Mas ele está obedecendo. E ele continua. Versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Você pode imaginar o Isaque carregando a lenha nas costas? O menino, o adolescente, carregando a lenha nas costas? A lenha para o sacrifício? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Que relação bonita, né, irmãos? Caramba, quando eu olho isso aqui, eu digo: meu Deus, quantos pais são presentes na vida dos filhos, né, irmãos? São tão poucos, irmãos. São tantas distrações. É tanta distração, é tanta coisa, As pessoas se atrapalham. Abraão foi um pai presente, irmãos. Nós estamos numa série sobre o dom da prosperidade. Sobre a face da terra, poucos homens existiram tão prósperos quanto Abraão, por incrível que pareça.
Em tempos remotos, Abraão cumprindo uma chamada de Deus, andando de cidade em cidade, e Deus enriquecendo Abraão. Mas por quê? Tudo tem uma resposta, um porquê. E nós vamos ver já. Só que aqui nós contemplamos a relação de Abraão com Isaac, irmãos. A relação de um pai com um filho. Irmãos, é lamentável, mas os pais hoje, muitos pais, por favor, alguns pais, eu gostaria de dizer pouquíssimos pais, mas quantos são os pais, irmãos, que estão observando o celular de um filho? Ainda há pouco, na primeira reunião, eu contava um episódio acontecido aqui na escola bíblica, com um menino recém-chegado e uma menina mais antiga, e os dois na faixa de 9 anos, e o menino virou-se para a menina e disse: mas como? Você não põe senha no seu celular? Pode parar com isso. Não deixo meus pais, minha mãe não mexe no meu celular, não invade a minha privacidade. Isso é conversa de uma criança de 9 anos. A internet está fazendo isso. A internet está tirando a inocência da criança. Irmãos, tem um desenho animado tão podre, tão podre, tão podre, e os pais precisam abrir os olhos. Olha, eu creio, não posso garantir, porque Deus é que sabe, mas o homem que foi Abraão nesse tempo, eu acredito que ele hoje seria o mesmo homem. Um pai presente. Quando o filho disse: meu pai, o pai imediatamente disse: eis-me aqui, meu filho. Observe esse eis-me aqui, por favor. Versículo de número 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Abraão estava sempre por perto para responder as perguntas do seu filho. Quantas crianças crescem hoje, irmãos, não tem onde tirar as dúvidas. O menino está deixando a primeira infância, se tornando adolescente. Hoje as crianças estão precoces demais. Um dia desse, uma reportagem apresentou os pais mais jovens do planeta. E foi assustador. Um garoto de 12 anos é pai. Um garoto de 12 anos se envolveu com a menina de 14 e geraram uma criança. Um menino de 12 anos é pai. A minha pergunta é: onde estão os pais? O que os pais ensinaram para os seus filhos? O que foi que os pais, o que os pais estão ensinando? Parece que para muitos a ficha não cai. O dia a dia, irmãos, é o dia a dia. O diabo tem um dia marcado para tragar aquele jovem, aquela criança. O diabo tem um dia marcado para determinado encontro, para determinada seta de paixão. O diabo tem o seu. Satanás, ele observa e especula minuciosamente as pessoas. Ele observa as crianças minuciosamente. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz que Satanás, ele rodeia, mas ele rodeia observando, procurando, buscando quem possa tragar. Eu estou citando 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, onde o Espírito Santo diz: seja sóbrio e vigie. Quantos pais não abrem uma mochila de um filho? Não, eu respeito a privacidade do meu filho, mas criança não tem que ter privacidade. Criança tem que ser um campo aberto para os pais. Criança é vida aberta e transparente. Isso é absurdo, meu irmão. Abraão foi um pai presente. Eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. O filho faz a pergunta para o pai. O pai vai responder num ato de fé, um poder extraordinário de fé, mas responde ao seu filho. Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Meu filho. Quantas vezes um filho não escuta isso do pai? Vem cá, fulano, vai lá, ciclano, faz isso aqui, fulano, mas não chega para dizer: vem cá, meu filho. Essas palavras enchem o coração. Um filho que escute um pai o chamar com carinho, tratar com respeito, com amor. Meu filho, vem cá, meu filho. Meu filho. Vem cá, minha filha. Minha filha. Minha, meu. Porque Deus deu. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Abraão diz: meu filho. E o menino diz: meu pai. Uma relação única, sem deixar dúvida. Não é aquela criança insegura que tem no carinho do vizinho
mais atenção do que o do pai. Um pai que não chama meu filho. Vem cá fulano, vem cá ciclano. Sai aqui, você está me chateando. Então Abraão foi um pai presente, mas foi um homem poderoso na fé. O Senhor proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ou seja, nós servimos aquele que é dono de tudo. Vai faltar o que para ele? O sacrifício é a ele. Meu filho. Versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Será que você pode imaginar o temor a Deus desse homem e a obediência desse menino? Será que você pode imaginar? Não tem como. Deus não quer filho de ninguém. Nem o Isaque ele queria. Ele pôs Abraão à prova, mas que prova violenta. Mas nisso aqui está uma riqueza de ensinamentos, está uma riqueza de esclarecimentos, para ver um pai que ama um filho, que esperou 25 anos por ele, e agora vai oferecê-lo ao holocausto. Por quê? Porque ele ama mais a Deus do que ama o seu filho. E ele prova esse amor. Mas Deus não quer o Isaque, Deus quer o amor de Abraão, e Deus quer o Isaque como um filho abençoado. Mas e aí? Versículo de número 10. Eu vou repetir o 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. O versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O filho precisou do pai. Meu pai, eis-me aqui. Deus chamou Abraão, eis-me aqui. Irmãos, quantos são os cristãos que estão dispostos em todo o tempo para dizer a Deus: eis-me aqui? Se Deus quer dar uma repreensão, eis-me aqui. Se Deus quer fazer uma promessa para que ele seja glorificado na vida desse filho, porque quando o cristão vence, o nome de Jesus é glorificado. Quando o cristão conquista, o nome de Jesus é exaltado. Quando o cristão vence, meu irmão, Satanás é derrotado. Mas tem cristãos que não se importam. Escola bíblica, irmãos, eu não canso de dizer, um grave erro dos cristãos é não querer aprender a palavra de Deus. É não terem a paciência de ouvirem as mesmas palavras. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu numa das suas cartas e disse: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Ou seja, eu não me chateio de ter que estar repetindo coisas para vocês, falando as mesmas coisas. Sabe por quê? Isso vai deixar vocês seguros. Isso é segurança para vós. Você vê hoje, a gente vive aí um estilo de vida de uma sociedade que está sempre se lançando em novos paradigmas e não cria raízes naquilo que precisaria criar. Onde estão as famílias que se assentam em volta de uma mesa? Onde estão os pais que todos os dias olham nos olhos dos seus filhos? Onde está o pai ou a mãe que vai lá na mochila do filho para ver se está tudo certinho? Que abre um caderno de um filho para ver o que ele está fazendo durante a aula em casa? Rarissimamente, meu irmão. O diabo tem um dia marcado para destruir uma vida. Ele tem um dia marcado para iniciar uma desgraça mais à frente. Satanás, ele sabe trabalhar. Como muitas vezes manifesta e diz: não tenho pressa. Satanás diz: eu não tenho pressa. Mas ele tem pressa de roubar, matar e destruir. E então Abraão vai e diz a Deus: eis-me aqui. O anjo brada no céu, e esse anjo é Jesus. E ele diz: eis-me aqui. Versículo 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Irmãos, será que a gente pode imaginar o amor que Abraão tinha por Isaque? Eu repito, um filho que foi esperado 25 anos. Foram 25 anos desde a primeira promessa até o nascimento do menino. Será que dá para nós imaginarmos o amor que esse pai tinha por esse filho? Porque isso é inerente, isso faz parte, irmãos. Quando você vê na nossa sociedade noticiários aí loucos, absurdos, de pais que matam filhos, filhos que matam pais, mas nós sabemos que tais pessoas estavam totalmente possuídas
possessas de demônios. Até aquele estado justificado, né? Cientificamente, estado puerperal de uma mulher pós-parto, que joga um filho pela janela, que mata um filho, que bota no... Isso é satânico, isso é possessão. É só abrir uma Bíblia e entender com simplicidade. Quem rouba, mata e destrói é Satanás. O ser humano, ele tem dentro de si isso da parte de Deus. Todo ser humano tem. O Espírito Santo diz que no fundo do coração há um senso de certo e errado. E lá no fundo do coração tem esse vínculo tão forte com a família. Isso é de Deus. Então, será que a gente pode imaginar o que Abraão estava? Como é que ele estava? Bom, eu vou obedecer a Deus, mas eu tenho certeza. Deus me deu o filho é meu. Nem que ele tenha que ressuscitar esse filho, mas o filho ele me deu. É quando ele diz: o Senhor proverá. Meu filho, o Senhor proverá para si. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então Abraão foi um pai presente, mas foi um homem poderoso na fé. O Senhor proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ou seja, nós servimos aquele que é dono de tudo. Vai faltar o que para ele? O sacrifício é a ele. Meu filho. Versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Será que você pode imaginar o temor a Deus desse homem e a obediência desse menino? Será que você pode imaginar? Não tem como. Deus não quer filho de ninguém. Nem o Isaque ele queria. Ele pôs Abraão à prova, mas que prova violenta. Mas nisso aqui está uma riqueza de ensinamentos, está uma riqueza de esclarecimentos, para ver um pai que ama um filho, que esperou 25 anos por ele, e agora vai oferecê-lo ao holocausto. Por quê? Porque ele ama mais a Deus do que ama o seu filho. E ele prova esse amor. Mas Deus não quer o Isaque. Deus quer o amor de Abraão. E Deus quer o Isaque como um filho abençoado. Mas e aí? Versículo de número 10. Eu vou repetir o 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. O versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O filho precisou do pai. Meu pai, eis-me aqui. Deus chamou Abraão: eis-me aqui. Irmãos, quantos são os cristãos que estão dispostos em todo o tempo para dizer a Deus: eis-me aqui? Se Deus quer dar uma repreensão, eis-me aqui. Se Deus quer fazer uma promessa para que ele seja glorificado na vida desse filho, porque quando o cristão vence, o nome de Jesus é glorificado. Quando o cristão conquista, o nome de Jesus é exaltado. Quando o cristão vence, meu irmão, Satanás é derrotado. Mas tem cristãos que não se importam. Escola bíblica, irmãos, eu não canso de dizer, um grave erro dos cristãos é não querer aprender a palavra de Deus. É não terem a paciência de ouvirem as mesmas palavras. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu numa das suas cartas e disse: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Ou seja, eu não me chateio de ter que estar repetindo coisas para vocês, falando as mesmas coisas, sabe por quê? Isso vai deixar vocês seguros, isso é segurança para vós. Você vê hoje, a gente vive aí um estilo de vida, de uma sociedade que está sempre se lançando em novos paradigmas e não cria raízes naquilo que precisaria criar. Onde estão as famílias que se assentam em volta de uma mesa? Onde estão os pais que todos os dias olham nos olhos dos seus filhos? Onde está o pai ou a mãe que vai lá na mochila do filho para ver se está tudo certinho? Que abre um caderno de um filho para ver o que ele está fazendo durante a aula em casa? Rarissimamente, meu irmão. O diabo tem um dia marcado para destruir uma vida. Ele tem um dia marcado para iniciar
uma desgraça mais à frente. Satanás, ele sabe trabalhar. Como muitas vezes manifesta e diz, não tenho pressa. Satanás diz, eu não tenho pressa. Mas ele tem pressa de roubar, matar e destruir. E então Abraão vai e diz a Deus, eis-me aqui. O anjo brada no céu e esse anjo é Jesus. E ele diz, eis-me aqui. Versículo 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Irmãos, será que a gente pode imaginar o amor que Abraão tinha por Isaac? Eu repito, um filho que foi esperado 25 anos. Foram 25 anos desde a primeira promessa até o nascimento do menino. Será que dá para nós imaginarmos o amor que esse pai tinha por esse filho? Porque isso é inerente, isso faz parte, irmãos. Quando você vê na nossa sociedade noticiários aí loucos, absurdos, de pais que matam filhos, filhos que matam pais, mas nós sabemos que tais pessoas estavam totalmente possuídas, possessas de demônios. Até aquele estado justificado, né, cientificamente, estado puerperal de uma mulher pós-parto, que joga um filho pela janela, que mata um filho, que bota no... Isso é satânico, isso é possessão. É só abrir uma Bíblia e entender com simplicidade. Quem rouba, mata e destrói é Satanás. O ser humano, ele tem dentro de si isso da parte de Deus. Todo ser humano tem. O Espírito Santo diz que no fundo do coração há um senso de certo e errado. E lá no fundo do coração tem esse vínculo tão forte com a família. Isso é de Deus. Então, será que a gente pode imaginar o que Abraão estava? Como é que ele estava? Bom, eu vou obedecer a Deus, mas eu tenho certeza. Deus me deu filho, o filho é meu. Nem que ele tenha que ressuscitar esse filho, mas o filho ele me deu. É quando ele diz, o Senhor proverá. Meu filho, o Senhor proverá para si. Eu dou uma parada aqui, por quê? Porque Abraão conheceu Deus como o Deus Todo-Poderoso, como o Deus de tudo e de todos, mas Abraão conheceu Deus muito bem, como Deus das suas provisões. Abraão nunca precisou pegar um empréstimo, sabe por quê? Porque Abraão creu em Deus. Marca essa página e vai em Romanos capítulo 4. Você pode ler comigo o versículo 20 e o 21, só esse pedacinho. Agora, quem vai ler comigo? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso para o fazer. Glória a Deus. Irmãos. Irmãos, qual é o maior legado que um pai pode deixar para um filho? É muito dinheiro? Normalmente isso acaba em confusão em família, né? São muitos bens e ficam numa partilha, se não tiver lá testamentado, fica uma guerra, que eu quero isso, que o outro quer aquilo. Eu tive um caso, não sei se já contei neste culto, eu sei que eu conto de vez em quando, porque é do nosso ministério, embora essa família não fosse da nossa igreja, mas uma pessoa era e pediu essa visita, porque essa senhora estava em coma, e desenganada pela medicina, e o médico disse, olha, dificilmente ela volta, não tem como, não podemos fazer mais nada. E aí os filhos foram para a cabeceira da mãe, a mãe morrendo, porque eles não sabiam que ela estava ouvindo. Ela ouvia longe as vozes, mas ela identificava a voz dos filhos. Um rapaz e uma moça. E os dois estavam discutindo um apartamento. Eram 3 imóveis. 2 filhos. Estavam discutindo com quem ficaria um dos apartamentos. A mãe viva e eles na cabeça da mãe num CTI. Porque eles não sabiam que ela estava ouvindo. Não, porque aquele já combinou, já tinha combinado. Tarará. Não, mas a mamãe não fez tratamento. Blá, blá, blá. A mãe morrendo. Só que essa mãe, ela teve alta e foi para casa. A igreja foi lá. E Jesus ressuscitou o morto. Falaram a palavra no ouvido dela. Ela recebeu, fizeram a oração, expulsar o espírito da morte. E ela voltou para casa. Você pode imaginar como é que ela voltou? Pois é. Ela voltou com uma angústia violenta e depressiva. Ela disse,
Os meus filhos me mataram quando eu estava lá, disse, eu ouvi tudo. Foi levada a perdoar os filhos, ficou feliz porque estava viva, mas disse, eu vou fazer um testamento para não haver briga, porque eles não me amam. Eles amam os 3 imóveis. Eles amam os 3 imóveis. Por porcaria de imóveis. Eles mataram o sentimento, quase acabaram com a mãe. Mas Jesus foi lá e ressuscitou. Jesus é lindo, não? Sabe o que eu quero contemplar com você? Qual foi o primeiro versículo mesmo que nós lemos? Foi de Davi, não foi? Davi disse que nunca viu quem desamparado? Ah, então, vamos lá. Davi disse, nunca vi o justo desamparado. O justo. Mas quem é justo? Aquele que teme a Deus e pratica a sua palavra. Aquele que tem um coração sincero. Aquele que é correto. Aquele que anda na luz. Abraão foi considerado justo. Lê o versículo seguinte. Versículo 22. Vamos juntos? Pelo que isso lhe foi imputado... Pelo que isso lhe foi também imputado como justo. Então diga, Abraão era justo. Diga, Abraão era justo. Irmãos. Ai meu Deus, o que eu faço para ser justo? Crê em Jesus. Pratica a sua palavra, só isso. Somos seres humanos. Somos comedores de feijão com arroz, de batata, de carninha, né? Para quem gosta de carne. Né? Sim ou não? Somos comedores de batata. Somos seres humanos. Mas Jesus nos justifica. A nossa fé em Deus. Abraão, irmãos, foi um homem que teve um amor a Deus acima do amor ao seu filho. Mas teve um amor ao filho tão extraordinário que cresceu numa fé para dizer, esse filho é meu. Nós iremos e voltaremos. E não deixou de amar a Deus acima do amor ao seu filho. Sabe o que Deus fez? Deus disse, não vai faltar nada para ele. E mais, eu vou estender a bênção para a descendência dele. Abra lá de volta no capítulo 22 para terminar essa parte e vir a outra. Em Gênesis 22, versículo de número 13, vamos repetir o 12. Gênesis 22, 12 e 13, lê comigo. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho, o teu único. Dá uma paradinha. Irmãos, Deus sabia, Deus é onisciente e sabia que Abraão o amava mais do que amava Isaac. Deus sabia que Abraão iria obedecê-lo até a última instância. Deus sabia. Mas sabe o que Deus queria? O que Deus quis? Eu só consigo ver desse jeito. Como é que o mundo espiritual, anjos e demônios, saberiam que Abraão amava mais a Deus do que o seu filho? Essa foi a prova. Essa foi a prova. Não foi uma brincadeira. Deus não quer isso de ninguém, meu irmão. Deus não quer isso de ninguém. Abraão representa Deus. Ele é o nosso pai na fé. Então Deus fez isso com Abraão. E aí, pois é. Mas Abraão profetizou, segurou firme na fé. Então eu vejo Abraão extraordinariamente grande como pai. O pai do Isaac. Que não o deixa um instante sequer. Que não o abandona, que educa. Que é um homem de Deus poderoso. Mas Abraão dá um exemplo extraordinário de vida. Meu pai, estou aqui, meu filho, pode falar. Meu pai, pode perguntar. E o pai respondia. Você consegue responder todas as perguntas dos seus filhos? Você não se engasga para responder alguma? Eu recebi um pai, uma família, que o menino, em plena escola bíblica, quando chegou, ele baixou a calça, virou para a menina e disse, vem cá. A menina olhou, no instante que a doutrinadora, não foi aqui não, foi em outra igreja nossa. No instante que a professora, a menina que era professora lá, no caso as doutrinadoras, ela se virou para apanhar alguma coisa, ela levou um susto. Vamos vestir essa roupa, menina. Por quê? Meu pai me ensinou, tem que mostrar para as meninas. Caramba, a menina veio falar comigo, eu tive que chamar o pai e dizer, senhor, olha só, o
que o senhor está ensinando para o seu filho? O senhor tem certeza que o senhor quer Jesus? O senhor vai ter muito trabalho. Começa a corrigir o que o senhor fez do seu filho. Começa a arrancar as ervas daninhas e mato que o senhor jogou no seu filho. A semente foi maligna. Ficaram apavorados quando eu contei. A mãe ficou cheia de vergonha. Mas pastor, por que a senhora fez? Porque eu não posso educar. Quem tem que educar são os pais. A igreja está aí para ensinar a palavra, para ensinar a criança a orar, para ensinar os valores, mas não para corrigir filho de ninguém. Filho é corrigido pelos pais. Amém, igreja? Coisa séria. Numa ocasião anterior, o menino disse: meu pai me leva para passear na hora do almoço. E quando ele olha as garotas, ele me ensina e manda eu falar. Você vê, olha o tempo que era. Hoje já não se usa mais expressão, graças a Deus. Pelo menos eu não escuto por aí. Bom, bicho bom, né, meu filho? Mulher seminua, bicho bom, né, meu filho? Mas quem estava na vida dele era o bicho mau, chamado diabo. Você vê que legado Abraão deixa para o seu filho. E aí Deus providenciou, o carneirinho estava lá. Deus não queria o Isaac, não quer Isaac de ninguém. E aí como é que terminou? Diz aqui, versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, o dia que foi escrito, o monte do Senhor se proverá. Vou dar uma parada aqui porque nós vamos agora visitar o Isaac, que está adulto, maduro, casado, já tem uma idade relativa. Isaac tem uma família e o Isaac vai passar um momento na terra, como o Brasil está dizendo, crise, crise, crise. Nós vamos ver o que Deus faz com a descendência de um justo. Vamos lembrar do Salmo 37, 25? Vamos lá rapidamente lá? Vamos lá? Rapidamente? Essa riqueza que a palavra de Deus nos dá, esse tesouro. Mais uma vez, Salmo 37, 25. Vamos ver na prática como é que fica a descendência do justo. Quem vai ler comigo? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Glória a Deus. Quantos aqui são pais? Pai, papai, mamãe, quantos aqui são? Papai, mamãe? Então, meu irmão, essa bênção é tua. Forte, não? Deus cuida de você e olha para os seus filhos. E aí, você plantou e Deus vai fazer a colheita bonita. E aí, vamos lá? Agora a gente vai lá em Gênesis 27. Nós estávamos no 22, vamos no 27 para encerrarmos no 27. Eu falei 27, é 26. 26, corrigido. Então vamos lá, 26. O que diz o título? Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Glória a Deus. Está confirmado? Está confirmada a benção? Você observou que era tempo de fome na terra? Tempo de crise? Meu irmão, não era o que está acontecendo não. Isso aqui era coisa grave. Isso era coisa gravíssima, não tinha para ninguém. Mas os olhos de Deus estavam sobre quem?
a descendência de Abraão. Se Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus olhou, Deus estendeu os seus olhos. Aquele é filho do meu servo. Aquele é herança bendita do meu servo. Atenta para isso, pai. Atenta para isso, mãe. O maior legado que um pai e uma mãe podem deixar para um filho é a sua comunhão com Deus e a sua bênção sobre esses filhos. A sua conduta, a sua presença de pai, a sua presença de mãe. Tem filhos que hoje têm tudo na vida. Quando vira o ano, já recebe o carro zero. O smartphone que sai todo ano, tá lá, o filho é um dos primeiros a receber. Tem tudo, mas não tem pai. Abraão foi um pai presente, mas ele soube ser filho de Deus. E ele tinha uma fé inabalável. Abraão deixou o verdadeiro legado. E Deus não esqueceu de Abraão. Quando Deus olhou para Isaac, lembrou do pai e disse: esse é filho do meu servo. Esse é filho de um justo. Glória a Deus. O que aconteceu? Ele está em Gerar. Todo o planeta está em fome. Gerar era uma terra dos filisteus, um povo que odiava o povo de Deus. E Deus disse: fica nessa terra, é aí que você vai ficar. Fica nessa terra. Você não vai sair daqui não. Você não precisa sair para procurar empréstimo. Você não precisa sair desesperado para buscar ajuda no homem. Você não precisa. Habita nesta terra e eu serei contigo. Sabe o que o Isaac fez? Nós vimos no culto anterior. Dá uma chegadinha no versículo 12. Quem vai ler comigo? Em voz alta. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por quê? Confirmou-se agora as palavras de Davi? Deus não abandona o justo? E a descendência do justo é abençoada? Diga glória a Deus. Então diga: eu e minha casa. E agora os papais digam: eu e meus filhos. Diga: eu e minha família. Glória a Deus. Está aí, irmãos. Está aí a palavra. O que Deus promete, Ele cumpre. Só depende de você. Que filho de Deus é você? Hoje celebra seus pais aqui. O programa deve passar daqui a algum tempo. Mas hoje celebra-se o Dia dos Pais. A pergunta é: que filho de Deus sou eu? Que filho sou eu para o meu Pai Celestial? Por quê? Porque Ele é quem cuida de você e dos seus filhos e da sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então Deus disse a Abraão: o teu pai andou comigo. No final ele diz, o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Abraão andou com Deus. Deus fez promessa a Abraão, está fazendo promessa a Isaac. Só que Isaac está vivendo um momento de fome. Ele não está passando fome. Mas é tempo de fome. É tempo de crise. Então vamos lá. Versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. E darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Meu Deus, que promessa! Que promessa! Deus está prometendo a Isaac que os seus descendentes possuirão a terra, serão ricamente abençoados. Deus está dizendo: a tua semente. O que é semente, irmãos? Os filhos e os descendentes. Deus está dizendo: os teus filhos vão ser abençoados. Irmãos, quando uma pessoa tem temor a Deus, aprende a andar com Deus, atenção para isso. Quando uma pessoa aprende a andar com Deus, ou melhor, quando ela se esforça e anda com Deus, de coração, ela toca o coração de Deus. Meu irmão, ninguém neste planeta vai impedir essa pessoa de ser abençoada, de ser próspera, de ser
literalmente curada, sarada, abençoada. Por quê? Porque Deus está na sua vida. Uma pergunta: será que existe tesouro maior que você ter Deus na tua vida e na tua casa, para Ele cuidar de você e da tua família, dos teus filhos? Pensa nisso. Então vou te fazer agora mais uma pergunta: qual é o espaço que Deus tem, o Espírito de Deus tem no teu dia? Como é que você atravessa um dia? Em quem você está buscando felicidade? Em quem você está buscando alegria? O Espírito de Deus tem todas as coisas de que você precisa. Tudo. Tudo. Nos evangelhos, o Espírito Santo nos revela, através dos evangelistas, que Deus enviou Jesus à terra trazendo todo o poder e não sobrou poder para ninguém. Então o próprio Senhor Jesus, quando vem, Ele diz: é-me dado todo o poder. Ou seja, você quer poder? Vem a minha palavra. Você quer bênçãos? Fala comigo. Meu irmão, você tem Pai. Você tem Pai. O programa é gravado. Não sei daqui a quanto tempo irá ao ar. Com certeza fora de tempo da celebração do dia de hoje. Hoje celebra o seu Dia dos Pais. Meu irmão, como é feliz quem tem Deus como seu Pai. Porque o pai terreno pode amar muito os seus filhos, mas ele não pode, meu irmão. Ele não pode garantir a vida dos filhos. Ele não pode garantir a proteção dos filhos. Ele não pode garantir o seu amanhã, porque ele não tem domínio sobre a sua própria vida. Ou seja, ele não tem domínio sobre a morte. Mas o nosso Pai tem. Então diga para quem está do seu lado: Deus é teu Pai. Deus é o teu Pai. Isaac é filho de Abraão. Mas você vê Deus falando com Isaac. E Deus fazendo promessas a Isaac. E Deus garantindo o futuro de Isaac e da sua descendência. Deus está garantindo. Meu irmão, garantidor. Já ouviu falar sobre isso? O que é um garantidor? Garantidor é aquele que pode fazer dentro da sua capacidade. O cidadão é um exímio nadador, famoso, famosíssimo, cheio de prêmios, de troféus. Ele está numa tarde de lazer com a família, está numa praia e alguém está morrendo afogado do seu lado. Mas ele está dando atenção ao parente, a família não está nem aí. O pessoal está gritando: deixa para lá, não é da minha família. Ele vai responder por um crime grave, porque ele podia ter garantido aquela vida, mas ele não garantiu. Qual é o ser humano que pode garantir a sua vida? Responde para mim. E qual é o ser humano que pode garantir a sua vida? Da mesma forma é o sustento, irmãos. Por que as pessoas se alicerçam tanto nas outras? Por que pessoas olham tanto para outras pessoas? Meu irmão, isso é um caos. Deus quer que você tenha as suas coisas. Ele quer trazer para você o que você deseja. Ele sendo teu pai. Abraão era o pai de Isaac, mas Deus aparece a Isaac. Se fosse usar o raciocínio da sociedade, é para que o Isaac precisa numa luta buscar a Deus? Se ele tem Abraão que tem tudo. Se Abraão dá tudo para ele. Meu irmão, ninguém pode garantir o amanhã. Ninguém pode garantir daqui a um segundo, daqui a um minuto. Um dia desse passou aí uma reportagem, no noticiário. Um noticiário, o rapaz estava pedalando, saudavelmente, pedalando, alegremente pedalando, e caiu infartado, morto. Quando a bicicleta caiu, já caiu morto. Pessoal, ninguém garante ninguém, meu irmão. Tudo pertence a Deus.
Tudo está nas mãos de Jesus. Então Deus veio falar com Isaac. Agora nós vamos ver, irmãos, por que tanta atenção com esse filho? Meu Deus, por que tanta atenção? Versículo 5. Olha que coisa tremenda esse versículo 5. Vamos ler juntos? Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Está aqui, irmãos, o ponto-chave do porquê esse sucesso de Abraão e seus descendentes. Pastor, então, Deus lembra das minhas orações, da minha postura, da minha obediência para abençoar os meus filhos. Se seus filhos são pequenos, como é que vai ser? Se eles ainda nem sabem buscar a Deus. Se é um bebezinho que ainda não tem conhecimento de nada, como é que vai ser? Deus abençoa teu filho por tua causa. A salvação não é automática, irmãos. Ela não passa de pais para filhos. Salvação não. Mas pela inocência a criança é salva, sim ou não? Muito bem. Mas a bênção sim. Os pais têm a bênção e podem abençoar os seus filhos. E se os pais são sérios em servir a Deus, Deus não olha só para os pais. Deus vai olhar para toda a sua casa. Está aqui o segredo de Abraão revelado pelo Espírito Santo de Deus. Deus falando com Isaac. Isso é muito importante, igreja. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado. Abraão não apenas ouvia, irmãos. Abraão andou com Deus em verdade. Ele andou com Deus como Jesus andou com o Pai aqui na terra. Certo momento, o Senhor Jesus virou para a multidão e disse: eu não vim fazer a minha vontade. Ou seja, vocês estão pensando que é a minha vontade que eu vá para o Calvário, que eu seja chicoteado, espancado, cuspido, arrebentado, ensanguentado e chegue até a morte todo arrebentado. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, se é a vontade do meu Pai que eu me ofereça em sacrifício por vocês, eu estou aqui, vou me oferecer. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que nós estudamos aqui por mais de 5 meses, lembra? Pastora, que isso? Uma oração mais de 5 meses. E as bases? E o entendimento? E o poder da oração? No momento estamos entendendo o que é clamor. Todo mundo acha que a palavra clamor já se resume em oração. Não. A palavra clamor não é oração. Clamor é brado, clamor é berro, clamor é grito. Agora, ele pode vir recheado de uma oração, de uma súplica, de um pedido, de um berro de socorro. Então nós estamos entendendo. O problema, irmãos, é que muitos cristãos não dão atenção a Deus, irmãos. Você vê o compromisso com Deus. Temos de ter compromisso, irmãos. Nós temos de ser comprometidos com Deus. Você tem horário para pegar no seu trabalho? Quantos têm horário para pegar no trabalho? Vamos lá, pessoal. Quantos têm horário a cumprir no seu trabalho? Levanta o seu braço e balança, por favor. Você tem horário? Então, por que não faz isso para Deus? Eu faço, pastor. Não estou entrando no particular da vida de ninguém. Estou só te mostrando. Compromisso. Mas também não é assim tão rígido. Esse é o problema. Deveria ser mais. Sim ou não? Deveria ser mais. Deveria ser mais. O esforço para Deus deveria ser maior. Concorda comigo? Foi o caso de Abraão. Abraão fez a vontade dele? Claro que não, meu irmão. Deus chamou Abraão, sabe o que Deus disse? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ou seja, deixa esses costumes de lado, vamos embora. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ainda vou te mostrar. Deus nem disse para onde. Isso é ele. E aí Deus foi seguir falando passo a passo. Deus quer isso, irmãos. O Espírito de Deus quer o cada dia. Cada dia. Cada dia. Cada dia é um novo dia. O dia mau, que apresenta a surpresa da infelicidade, da desgraça, o que já apresentou de muita gente. Se aquela pessoa soubesse que naquele dia o mal iria atacá-la, ela teria preparado tudo diferente.
ela teria feito tudo diferente. Se tivesse buscado a Deus, Ele teria conduzido de modo diferente. Deus quer ser o guia do seu povo, irmãos. Deus quer ser o guia do seu povo. Deus vê que tem uma cilada naquele caminho, naquele dia. Deus quer que você seja sensível ao Espírito dEle, que o teu coração esteja ligado. Mas o coração está como uma terra seca. É muita ocupação, é muito trabalho, são muitos compromissos e não dá tempo. Então não se ora, não se derrama o coração diante dEle, não se ouve, não se aprende a ouvir a voz inaudível do Espírito Santo. Porque quando nós somos sensíveis ao nosso coração, tendo comunhão com Deus, o Espírito Santo vem dentro de nós e Ele nos guia. Você nem sabe por que você mudou o caminho, mas Deus está te livrando de uma cilada. Através do salmista Davi e outras partes, o Espírito Santo diz uma coisa muito forte. O que Deus está fazendo com Isaac e o que Ele quer fazer com cada um de vocês, com cada um de nós. Marca essa página e vai comigo no Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, verso 8. Quem lê comigo essa parte? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei. Olha o guia. Fala pro teu irmão, olha o guia. Olha o guia. Olha o guia. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Na palavra, irmãos, Deus nos apresenta muitos caminhos. Então vamos falar dos caminhos espirituais que percorremos aqui na terra. O caminho da santidade é um, do pecado é outro, sim ou não? Se a pessoa se irrita, se aborrece, solta a língua, está cheia de coisas ruins por dentro, ela vai andar no caminho do pecado. Esse caminho é de trevas. Mas ela escolhe o caminho da paz, o caminho do perdão, o caminho da santidade. Então nesse caminho Deus anda com ela. Então há caminhos e caminhos. Só que no final Ele diz que Ele vai guiar com os olhos. Ou seja, os olhos de Deus estão em cima de você. Deus está vendo que o diabo armou uma cilada naquela semana, ou naquele dia, ou naquele momento. Ele te segura, Ele te desvia, Ele te inspira e Ele te conduz. O que eu estou falando vai muito além de ser evangélico ou crente. O que eu estou falando vai muito além de ser bíblia ou religioso, como o pecador chama. O que eu estou te dizendo é ser um filho guiado pelo Pai, tomado pela mão, e esse Pai é Deus. É isso que eu estou te falando. Assim foi Abraão, assim foi Isaac, assim foi Jacó, aqueles que andaram com Deus, que seguiram o que o Pai fez. Voltando lá então, Gênesis 26, tem tanta coisa linda aqui pra gente, irmãos. Tá, eu já vou parar por causa do horário. E continuarei na próxima reunião. Então, o ponto-chave de tudo que falamos aqui é o versículo 5. Você vai ler novamente, Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Está vendo, irmãos? Meu irmão, minha irmã, ninguém perde com Deus por obedecer a sua palavra. Ninguém jamais vai perder com o céu se atentar para a palavra de Deus. Eu gostaria de estender aqui todos os pontos que o Senhor Deus tem me mostrado, mas o tempo não dá, não permite. Às vezes eu me pergunto, irmãos, de coração, sabe? De coração mesmo. Às vezes eu me pergunto, por que os cristãos de hoje, tá, não dão atenção à palavra de Deus
como é necessário. Por quê? Eu fico pensando, por que os cristãos sofrem? Se tem Deus como Pai, se tem Jesus como melhor amigo, um amigo que diz, olha, eu vou dar a vida por vocês, eu vou derramar o sangue por vocês. Um amigo que diz, olha, se você precisar de alguma coisa, pede para mim, vem, pede para mim que eu vou te dar. E se você souber pedir, eu ainda vou te dar além do que você pede. Ou se você crê, eu vou passar além daquilo que você pensou. E eu fico pensando, irmãos, e uma coisa que Deus tem me mostrado esses quase 3 meses. Eu creio que toda a igreja está com o mesmo propósito. Eu creio. Porque se não tiver, também não aguenta. Mas eu penso que todos nós estamos num propósito firme, tá? De servirmos a Deus de modo a agradá-lo. Que realmente agrademos a Deus. E de que adianta ser evangélico ou religioso se não se agrada a Deus? Quanta gente diz, sou crente, sou evangélico, e aborrece a Deus. Tem a mesma Bíblia que você tem, a mesma Bíblia que eu tenho. A Bíblia Sagrada é Antigo e Novo Testamento. Mas aqui está a vontade do testador. Não são apenas as bênçãos, o que são bênçãos extraordinárias, são bênçãos para todos os momentos da nossa vida. Irmãos, aqui a vida abundante, irmãos. Eu me pergunto isso de quando em quando com Deus. Quantas vezes chorando aos pés de Jesus, Senhor, por que na igreja pessoas não se curam? Por que pessoas não se libertam? Às vezes passa 10, 15 anos as mesmas pessoas manifestando os mesmos demônios. Você diz, que é isso? Aí você para ouvir tais pessoas, coração rancoroso, cheio de mágoas e amarguras. O passado está amarrado ali dentro. Está aquele purão velho, cheio de teia de aranha. A pessoa não escuta. Deus disse para Isaac, Abraão, teu pai, ele andou comigo, ele obedeceu, ele cumpriu os meus mandamentos. Irmãos, Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha nada. Até o tempo de Abraão não tinha nada escrito da parte de Deus. As primeiras escritas foram com Moisés. Quando Deus disse, Moisés, sobe o monte. E Deus deu a lei para Moisés, que escreveu lavrando em tábua de pedra, esculpindo. Meu irmão, não foi uma brincadeira. Você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Deus fala nessa Bíblia. Meu irmão, pega a tua Bíblia, olha para ela e diz, é aqui que Deus fala comigo. Diz, é aqui que Deus fala com cada um. Diz, é aqui que Deus fala com todos. Esse é o problema, irmãos. Deus nos ensina como devemos andar com Ele, irmãos. Deus nos ensina como devemos. Nós temos de aprender na palavra como agradar a Deus, como servi-lo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Deus quer ser o guia do seu povo, irmãos. Deus quer ser o guia do seu povo. Deus vê que tem uma cilada naquele caminho, naquele dia. Deus quer que você seja sensível ao Espírito dele, que o teu coração esteja ligado. Mas o coração está como uma terra seca. É muita ocupação, é muito trabalho, são muitos compromissos e não dá tempo. Então não se ora, não se derrama o coração diante dele, não se ouve, não se aprende a ouvir a voz inaudível do Espírito Santo. Porque quando nós somos sensíveis ao nosso coração, tendo comunhão com Deus, o Espírito Santo vem dentro de nós e ele nos guia. Você nem sabe por que você mudou o caminho, mas Deus está te livrando de uma cilada. Através do salmista Davi e outras partes, o Espírito Santo diz uma coisa muito forte. O que Deus está fazendo com Isaac e o que Ele quer fazer com cada um de vocês, com cada um de nós. Marca essa página e vai comigo no Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, verso 8.
Quem lê comigo essa parte? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei. Olha o guia. Fala pro teu irmão, olha o guia. Olha o guia. Olha o guia. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Na palavra, irmãos, Deus nos apresenta muitos caminhos. Então vamos falar dos caminhos espirituais que percorremos aqui na terra. O caminho da santidade é um, do pecado é outro, sim ou não? Se a pessoa se irrita, se aborrece, solta a língua, está cheia de coisas ruins por dentro, ela vai andar no caminho do pecado. Esse caminho é de trevas. Mas ela escolhe o caminho da paz, o caminho do perdão, o caminho da santidade. Então nesse caminho Deus anda com ela. Então há caminhos e caminhos. Só que no final ele diz que ele vai guiar com os olhos. Ou seja, os olhos de Deus estão em cima de você. Deus está vendo que o diabo armou uma cilada naquela semana, ou naquele dia, ou naquele momento. Ele te segura, ele te desvia, ele te inspira e ele te conduz. O que eu estou falando vai muito além de ser evangélico ou crente. O que eu estou falando vai muito além de ser bíblia ou religioso, como o pecador chama. O que eu estou te dizendo é ser um filho guiado pelo Pai, tomado pela mão, e esse Pai é Deus. É isso que eu estou te falando. Assim foi Abraão, assim foi Isaac, assim foi Jacó, aqueles que andaram com Deus, que seguiram o que o Pai fez. Voltando lá então, Gênesis 26, tem tanta coisa linda aqui pra gente, irmãos. Tá? Eu já vou parar por causa do horário. E continuarei na próxima reunião. Então, o ponto-chave de tudo que falamos aqui é o versículo 5. Você vai ler novamente, Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Está vendo, irmãos? Meu irmão, minha irmã, ninguém perde com Deus por obedecer a sua palavra. Ninguém jamais vai perder com o céu se atentar para a palavra de Deus. Eu gostaria de estender aqui todos os pontos que o Senhor Deus tem me mostrado, mas o tempo não dá, não permite. Às vezes eu me pergunto, irmãos, de coração, sabe? De coração mesmo. Às vezes eu me pergunto, por que os cristãos de hoje, tá, não dão atenção à palavra de Deus como é necessário? Por quê? Às vezes eu fico pensando, por que os cristãos sofrem? Se tem Deus como Pai, se tem Jesus como melhor amigo, um amigo que diz, olha, eu vou dar a vida por vocês, eu vou derramar o sangue por vocês. Um amigo que diz, olha, se você precisar de alguma coisa, pede para mim, vem, pede para mim que eu vou te dar. E se você souber pedir, eu ainda vou te dar além do que você pede. Ou se você crê, eu vou passar além daquilo que você pensou. E eu fico pensando, irmãos, e uma coisa que Deus tem me mostrado esses quase 3 meses. Eu creio que toda a igreja está com o mesmo propósito. Eu creio. Porque se não tiver, também não aguenta. Mas eu penso que todos nós estamos num propósito firme, tá? De servirmos a Deus de modo a agradá-lo, que realmente agrademos a Deus. E de que adianta ser evangélico ou religioso se não se agrada a Deus? Quanta gente diz, sou crente, sou evangélico, e aborrece a Deus. Tem a mesma Bíblia que você tem, a mesma Bíblia que eu tenho. A Bíblia Sagrada é Antigo e Novo Testamento. Mas aqui está a vontade do testador. Não são apenas as bênçãos, o que são bênçãos extraordinárias, são bênçãos para todos os momentos da nossa vida. Irmãos, aqui a vida abundante, irmãos. E eu me pergunto isso de quando em quando com Deus. Quantas vezes chorando aos pés de Jesus, Senhor, por que na igreja pessoas não se curam? Por que pessoas não se libertam?
Às vezes passa 10, 15 anos as mesmas pessoas manifestando os mesmos demônios. Você diz, que é isso? Aí você para ouvir tais pessoas, coração rancoroso, cheio de mágoas e amarguras. O passado está amarrado ali dentro. Está aquele purão velho, cheio de teia de aranha. A pessoa não escuta. Deus disse para Isaac: Isaac, Abraão, teu pai, ele andou comigo, ele obedeceu, ele cumpriu os meus mandamentos. Irmãos, Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha nada. Até o tempo de Abraão não tinha nada escrito da parte de Deus. As primeiras escritas foram com Moisés. Quando Deus disse: Moisés, sobe o monte. E Deus deu a lei para Moisés, que escreveu lavrando em tábua de pedra, esculpindo. Meu irmão, não foi uma brincadeira. Você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Deus fala nessa Bíblia. Meu irmão, pega a tua Bíblia, olha para ela e diz: é aqui que Deus fala comigo. Diz: é aqui que Deus fala com cada um. Diz: é aqui que Deus fala com todos. Esse é o problema, irmãos. Deus nos ensina como devemos andar com Ele, irmãos. Deus nos ensina como devemos. Nós temos de aprender na palavra como agradar a Deus, como servi-lo. As pessoas se atrapalham. Algumas tentam negociar com Deus. Algumas querem comprar Deus com dinheiro. Dízimos e ofertas são santos, sagrados, são dele. E ele manda que alcemos ofertas. Ou seja, vê se você me honra. Não me trata como mendigo, não. Não me trata como mendigo, não. Aos que me honram, honrarei. Ou seja, me sirva com dignidade. Mas tem gente que não quer, irmãos, que não se esforça, que não aprende. Você prega, você mostra na palavra. Ó, Deus manda limpar o coração. Não limpa. Deus diz: olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Pois a pessoa tem prazer em jogar a conversa fora, com gente que joga a conversa fora. Eu aprendi com o Espírito Santo, irmãos. E eu digo o seguinte: olha, você quer andar do meu lado? Se não vai me ajudar e me edificar, então não me atrapalhe. Porque eu quero servir a Deus. Se for para escutar abobrinha, eu prefiro escutar a Deus. Eu prefiro ganhar tempo com Deus do que usar tempo com pessoas que não levam Deus a sério. Então, irmãos, onde está a falha? Nunca no Senhor Deus. Deus olhou Abraão, meu irmão. Deus contemplou a vida de Abraão em todos o tempo, em cada momento. Deus viu que Abraão tinha temor, respeito. Abraão era cumpridor dos seus deveres para com Deus. O que Deus deu a ele, ele retribuiu, ele deu a Deus em obediência. Então, irmãos, essas falhas, que às vezes são pequenas coisas que não são observadas, farão a grande diferença entre cristão e cristão, quem serve e quem não serve, ou melhor, quem serve e quem pensa que serve. Então, irmãos, às vezes é uma pequena coisinha que está impedindo uma grande bênção de chegar. Porque Deus, ele galardoa, ele diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Não tem uma pessoa que chegue à presença de Deus que não receba uma bênção dele. Não tem, irmãos. Se chegar, ele diz que faz chover sobre justos e injustos. Ele levanta o sol sobre os maus, sobre os bons. Você vê que a lavoura do pecador, ela produz como a lavoura do santo. Onde está a diferença? Na presença de Deus. Se bate lá uma praga, Deus não está presente. Mas se o Espírito de Deus está presente, o diabo não entra. Então, irmãos, o segredo é esse versículo 5. Foi a forma como Abraão andou com Deus. Chamou tanta atenção de Deus. Deus amou tanto a forma como Abraão serviu, que Deus olhou e disse: vou cuidar da descendência dele. Ai, pastora, quem dera que fosse assim. Claro que hoje no Novo Testamento, irmãos, o poder e a autoridade está conosco. Mas o temor a Deus é o mesmo. Os olhos de Deus são os mesmos. Os cuidados de Deus são os mesmos. E o poder de Deus é o mesmo poder. Portanto, Deus pode fazer com os teus descendentes tudo o que fez com a descendência de Abraão.
Se isso não fosse real, não se repetiria em outra parte da Bíblia. Ai daquele que duvide de Deus. Vai no Salmo 112. Salmo 112, o título diz o quê? A felicidade daquele que teme a Deus. Glória a Deus. Então quem teme a Deus é? Quem teme a Deus é? Eu queria ouvir um coro, pode ser? Quem teme a Deus é? Ah! Qual é o pai? Qual de vocês aqui hoje é um pai que não tem prazer e alegria quando vê seu filho te respeitar e obedecer? Sim ou não? Isso é lógico. Qual é o pai, meu irmão, que dá uma ordem para o filho bate o pé e vai embora, e bate a porta e quero saber? O pai tem prazer, ele é pai e vai cumprir com responsabilidade, mas prazer, alegria, não tem não, meu irmão. Só se ele for demente, só se ele tiver um problema mental, sim ou não? A felicidade daquele que teme a Deus. Versículo 1: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos, esse foi Abraão. Esse foi Abraão. Não tem ninguém vendo. Você quer um exemplo? José do Egito. Quantos sabem que José do Egito foi assediado pela mulher do Potifar? Foi assediado não, irmão. Ele quase foi engolido por ela. Ela avançou no menino. O que ele fez? Fugiu. Diga, ele fugiu. Diga, ele fugiu. Diga, ele fugiu do pecado. Isso, ele fugiu do pecado. Por que ele fugiu do pecado? Primeiro por causa de Deus. Primeiro por Deus. E depois em respeito ao seu patrão. Mas por Deus. Ele disse, pecaria eu contra o meu Deus? Ou seja, os olhos de Deus estão aqui em cima de mim. Era um escravo, vendido. Ele podia ter pensado, cadê esse Deus do meu pai? Cadê o Deus do meu pai Jacó? Cadê o Deus? Cadê o Deus do meu avô Abraão? Cadê esse Deus? Mas os olhos de Deus estavam em cima dele como uma chama de fogo. Você deixa ele passar por essas lutas. Deixa eu prepará-lo, porque não vai ser fácil ocupar o segundo trono da maior potência do mundo, o Egito. Teria que estar muito bem preparado, calejadinho, para não sentir mais nada. Tem gente que quer chefia, né? Tem gente que quer cargo de chefia. Mas se olhar um funcionário, olhar de bico assim, dizer, ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Isso é um chefe? Me poupa. Me poupa. Versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Versículo 2. Qual é a primeira recompensa? Para onde Deus direciona a primeira bênção daqueles que temem a Deus? Você está vendo? Vocês estão vendo? Vê como Deus direciona a primeira bênção. Você vê, o primeiro versículo fala de temor. O caso de Abraão. Logo abaixo vem a primeira promessa. Vai para quem? Para os descendentes. É pouco? É pouco para você? Oh, meu irmão. Se você for fiel a Deus, tua descendência nunca vai passar necessidade. Diga glória a Deus. Me arrepia. Foi o caso de Abraão. Eu gostaria de continuar falando, mas eu vou resumir. Sabe o que aconteceu depois? Tá, vou fazer uma leitura e vou resumir aqui dentro de 2 minutos aqui. Então vamos lá. Vamos aqui. Eu parei no versículo 5, Gênesis 26, 5, não é? Falando da fidelidade de Abraão com Deus, da obediência de Abraão a Deus. Versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar sobre sua mulher. Olha, eu vou passar por cima. Quem sabe que o Isaac fez a mesma coisa que Abraão fez, dizendo que a esposa era irmã, com medo do povo da terra. Tá. Aí sabe o que aconteceu? Bom, aí ele fica nessa terra, porque Deus diz, ó, fica nessa terra. Ele não vai para o Egito. Ele não corre para o empréstimo, não. Sabe o que ele faz? Ele semeia nessa terra. Atenção.
versículo de número 12. 12, vamos lá? E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Pronto. Quem estava com ele? Você entendeu que não tem terra de fome para quem anda com Deus? Você entendeu que quem anda com Deus tem abundância de bens? Será que você entendeu? Será que deu para entender? Irmãos, a prosperidade de Isaque foi tão linda, tão grande, tão grande, tão grande, que os filisteus, donos da terra de Gerar, tiveram inveja de Isaque. O que eles não conseguiram na sua própria terra, Abraão conquistou, o Abraão e o Isaque conquistaram em abundância. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e esse engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o quê? Você está vendo por quê? O cristão, meu irmão, não é brincadeira não. Se ele anda com Deus para valer, pecador não aguenta, tem inveja dele. Que isso? Como é que pode? Como é que pode? Bateu uma virose no prédio, lá está o cristão com a sua Bíblia na mão, tranquilo no domingo, né? Vamos lá? Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou... domingo eu vou orar. Aí o pecador olha da janela, está lá com uma máscara com medo das bactérias, enrolado numa manta, domingo 5:30 da manhã, e o cristão está saindo, mora longe para vir para a consagração 6:30. E ele vai para o carro cantarolando e louvando ao Senhor. Eu vou buscar morar no céu, eu vou morar no céu. Ele vai. Você não vai para o carro cantando, não? Eu não vou para não acordar os vizinhos. Aqui dá vontade de cantar, vai. Estou falando sério. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Ele te dá saúde, Ele te dá alegria, Ele te dá paz. A terra é dele, meu irmão. Ele tem tudo para você. Diga para o seu irmão, Jesus tem tudo para você. Diga, Jesus tem tudo para você. Irmãos, os filisteus tiveram inveja de Isaque. E vocês sabem que terra Isaque estava? Na terra deles. Ou seja, onde o cristão estiver, o Espírito de Deus está com ele. E aonde Deus estiver, não há fome, não há crise. Diga glória a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos numa série sobre o dom da prosperidade. Como já temos ouvido bastante, né, irmãos? Prosperidade é dom de Deus. Prosperidade não se resume em dinheiro e bens materiais. Há pessoas que têm dinheiro, mas são tão pobres espiritualmente, são tão miseráveis. Há pessoas que têm tantos bens, tantas riquezas, famosos, mas não têm sabedoria de Deus, não é? E isso, não tem sabedoria de Deus. Denigrem o seu corpo, o corpo é templo do Espírito Santo, usam o corpo de qualquer jeito, enfim. Agora vamos lá. Ninguém, irmãos, ninguém impede a prosperidade, a bênção daqueles que são fiéis a Deus. Ninguém. A gente lembra de vários, podemos lembrar aqui de muitos e muitos e muitos, mas nós estamos falando sobre a descendência de Abraão. Falamos de Abraão e falando da sua descendência. Abraão é um ser humano comum, como você, como eu, de carne e osso. Andou aqui na terra, tempos remotos, bem difíceis, muito diferente do nosso tempo. No entanto, irmãos, sem ter uma Bíblia, sem ter material algum que lhe pudesse garantir a presença de Deus, a existência de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, ele não duvidou um segundo sequer, irmãos. Às vezes eu fico impressionada com algumas pessoas, irmãos, que vêm até nós
Ah, eu não sei se eu estou certo, não sei se é isso mesmo. Ah, eu oro. Será que essa pessoa ora? Ou será que ela vai diante de Deus para fazer lamúrias? Será que vai diante de Deus para fazer aquilo que a gente chama de chorações? Tem gente que faz chorações e acha que são orações. Enfim, tem gente que vai diante de Deus para acusar os outros. Deus, olha o que fulano está fazendo comigo. Bom, resumindo, vê-se claramente nas Escrituras Sagradas, irmãos, que todos os que o Senhor Deus apresenta, que andaram com Ele de coração, ou seja, em verdade, lá dentro, não apenas, numa exposição aparente de servir a Deus, o que pode-se dizer religiosidade, todos esses venceram na terra, foram abençoadíssimos por Deus, protegidos por Ele, e mais ainda, os seus descendentes receberam as bênçãos. Bênçãos e cuidados de Deus. Então hoje nós vamos ver algo muito lindo, irmãos, na palavra de Deus. Você vigia para que nada tire a sua atenção, porque quando o Espírito de Deus fala, Ele nos examina por inteiro. Mas Ele vai esmiuçar esse exame lá dentro do nosso coração. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. O título dessa parte diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Dá uma paradinha, irmãos. Quando a Bíblia fala aqui no Antigo Testamento que era tempo de fome sobre a face da terra, as palavras se modernizaram, não é? Sem dúvida alguma. Você pode entender como tempo de crise. Coisas difíceis, né? A famosa carestia antiga. Então, tempo de crise. Houve uma fome na terra. Aí diz o versículo 1: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém, irmãos? Dá uma paradinha? Volta e meia você vê na Bíblia, quando Deus se mostra a alguém, Ele não dá toda a direção de uma vez só. Você vê que Ele aparece a Isaac, tempo de fome, e o Espírito Santo de Deus faz aqui lembrar que houve outros tempos de fome e um tempo em que Abraão viveu e vivenciou isso. Vivenciou tempo de fome. Aí o Senhor Deus diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Já tem uma ordem. Isaac já tem uma ordem de Deus: não desças ao Egito. O que é isso? Não corre para o empréstimo, meu irmão. Enquanto o cristão não aprender, irmãos, a desenvolver a sua fé, vai viver de modo natural. Vai viver de favores humanos. Em tempos de aperto, vai fazer como o pecador faz. Eu tenho que correr, eu tenho que me virar, eu tenho de dar um jeito. Esquecem que tem Deus na sua vida a seu favor. Irmãos, nós temos conversado bastante aqui na igreja, não é? Antes de iniciarmos a leitura de uma palavra da parte de Deus, em muitos cultos temos conversado para dizer: olha, a igreja não pode ser fria, a igreja precisa orar mais, cada um precisa buscar sua intimidade com Deus. Temos ou não? Falado bastante sobre isso. Essa é uma falha, irmãos. Esse é um erro de muitos cristãos, irmãos. Os cristãos se atrapalham. Infelizmente, muitos ainda não entenderam a questão da administração da vida para que tenham tempo para Deus. O Espírito de Deus, Ele quer um tempo na tua vida diariamente. Ele quer um tempo diariamente. Jesus explicou sobre o pão nosso de cada dia. O cristão quer pacote de bênçãos para a vida toda, para o mês inteiro, para a semana inteira. Não é dessa forma. Cada dia é um dia. E há dias que apresentam surpresas.
E é preciso estar preparado. É preciso estar preparada. Você vê que Deus aparece a Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, e diz: não desças ao Egito. Deus já está dando uma ordem para ele. O que Deus está fazendo? Deus está mostrando a ele a diferença. Olha, o Egito é o Egito. Eles se viram, eles vivem do jeito deles. Você não. Você é minha herança. Você é minha herança. Você é meu. Então não desce ao Egito. Quando é que o cristão vai entender, irmãos, que o mesmo Deus do Antigo Testamento é Jesus Cristo, o Deus encarnado que esteve neste mundo? Enquanto o cristão não entender isso, irmãos, ele vai passar por lutas ou por problemas e dificuldades, como o pecador passa. Só que o pecador não tem saída, não tem ajuda. Às vezes parece que passamos as mesmas coisas. Sim, só parece, porque Deus está conosco. Então é tudo diferente. Olha para o teu irmão e diga: você tem Deus. Então, meu irmão, cristão não desce ao Egito. Que história é essa de eu tenho que me virar? Por que não busca Deus? Por que não aprende a orar? Por que não derrama o coração? Por que não coordena a sua vida de modo? Por que não se organiza de modo que o Senhor Deus tenha um espaço no teu dia, cada dia? Então esse é um grave problema que o Espírito Santo enfrenta, irmãos. O cristão não entra em sintonia. Ele fica fora de frequência. Lembra daquele rádio antigo de botão que você mexia e às vezes ele pegava 2 estações, embolava 2 estações e você não entendia nada? Mas tem gente que está assim, meu irmão. Tem gente que se atrapalha, não define sua vida com Deus. Irmãos, uma palavra saída da boca de Deus é a solução para muitas coisas. Então Jesus, o Senhor Deus, quantos aqui têm consciência que o mesmo Deus que falava com Abraão é Jesus Cristo? É Jesus, irmãos. É a palavra. É a palavra. A palavra. Uma outra falha, irmãos, que a gente vê nos cristãos de hoje é a atenção que se dá à palavra de Deus. Há pessoas que fazem leituras devocionais, alguns fazem leituras longas, alguns fazem leituras e leituras, mas não absorvem o que Deus está falando. Isso aqui é uma ordem de Deus para Isaac. Isaac, não desce ao Egito. Ou seja, você não, pode todo mundo descer, você não. Claro que Deus vai conduzir e dizer o que ele vai fazer, mas Deus não vai falar não falou com ele no mesmo instante. É bom atentar para isso. A necessidade da busca de Deus. O versículo 3 diz: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Dá uma paradinha aqui. Aqui nesse versículo 3, o cristão ansioso, a cristã ansiosa, diria logo: mas espera aí, não pode ser agora não? O Senhor está dizendo: eu te darei, não pode dar agora não? Um outro problema grave, irmãos, é esse imediatismo em que as pessoas querem tudo para ontem. Por isso é preciso buscar a tempo de ser socorrido em tempo. E Deus sabe do que você precisa. O Espírito de Deus sabe tudo que você precisa. Ele sabe o que você tem no seu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe dos teus planos e projetos, ou se eles nem existem. Ele sabe dos teus desejos. Deus está dizendo: ô Isaac, vem cá, Isaac, você não vai descer ao Egito. Você vai peregrinar nestas terras, e futuramente essas terras serão tuas. O que ele vai precisar fazer? Vai precisar fazer o que o pai fez. Ele vai precisar alimentar a fé.
O Espírito de Deus quer espaço no nosso coração. O Espírito de Deus quer espaço no nosso dia. O Espírito de Deus quer espaço nos nossos sentimentos. Então Deus disse a Abraão: o teu pai andou comigo. No final ele diz, o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Abraão andou com Deus. Deus fez promessa a Abraão, está fazendo promessa a Isaac. Só que Isaac está vivendo um momento de fome. Ele não está passando fome, mas é tempo de fome, é tempo de crise. Então vamos lá. Versículo 4: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Meu Deus, que promessa! Que promessa! Deus está prometendo a Isaac que os seus descendentes possuirão a terra, serão ricamente abençoados. Deus está dizendo a tua semente. O que é semente, irmãos? Os filhos e os descendentes. Deus está dizendo os teus filhos vão ser abençoados. Irmãos, quando uma pessoa tem temor a Deus, aprende a andar com Deus, atenção para isso. Quando uma pessoa aprende a andar com Deus, ou melhor, quando ela se esforça e anda com Deus, de coração, ela toca o coração de Deus. Meu irmão, ninguém neste planeta vai impedir essa pessoa de ser abençoada, de ser próspera, de ser literalmente curada, sarada, abençoada. Por quê? Porque Deus está na sua vida. Uma pergunta: será que existe tesouro maior que você ter Deus na tua vida e na tua casa, para Ele cuidar de você e da tua família, dos teus filhos? Pensa nisso. Então vou te fazer agora mais uma pergunta: qual é o espaço que Deus tem, o Espírito de Deus tem no teu dia? Como é que você atravessa um dia? Em quem você está buscando felicidade? Em quem você está buscando alegria? O Espírito de Deus tem todas as coisas de que você precisa. Tudo. Tudo. Nos evangelhos, o Espírito Santo nos revela, através dos evangelistas, que Deus enviou Jesus à terra trazendo todo o poder e não sobrou poder para ninguém. Então o próprio Senhor Jesus, quando vem, Ele diz: é-me dado todo o poder. Ou seja, você quer poder? Vem a minha palavra. Você quer bênçãos? Fala comigo. Meu irmão, você tem Pai. Você tem Pai. O programa é gravado. Não sei daqui a quanto tempo irá ao ar. Com certeza fora de tempo da celebração do dia de hoje. Hoje celebra-se o Dia dos Pais. Meu irmão, como é feliz quem tem Deus como seu Pai. Porque o pai terreno pode amar muito os seus filhos, mas ele não pode, meu irmão. Ele não pode garantir a vida dos filhos. Ele não pode garantir a proteção dos filhos. Ele não pode garantir o seu amanhã, porque ele não tem domínio sobre a sua própria vida. Ou seja, ele não tem domínio sobre a morte. Mas o nosso Pai tem. Então diga para quem está do seu lado: Deus é teu Pai. Deus é o teu Pai. Isaac é filho de Abraão. Mas você vê Deus falando com Isaac. E Deus fazendo promessas a Isaac. E Deus garantindo o futuro de Isaac e da sua descendência. Deus está garantindo. Meu irmão, garantidor. Já ouviu falar sobre isso? O que é um garantidor? Garantidor é aquele que pode fazer dentro da sua capacidade.
O cidadão é um exímio nadador, famoso, famosíssimo, cheio de prêmios, de troféus. Ele está numa tarde de lazer com a família, está numa praia e alguém está morrendo afogado do seu lado. Mas ele está dando atenção ao parente, a família não está nem aí. O pessoal está gritando, deixa para lá, não é da minha família. Ele vai responder por um crime grave, porque ele podia ter garantido aquela vida, mas ele não garantiu. Qual é o ser humano que pode garantir a sua vida? Responde para mim. E qual é o ser humano que pode garantir a sua vida? Da mesma forma é o sustento, irmãos. Por que as pessoas se alicerçam tanto nas outras? Por que pessoas olham tanto para outras pessoas? Meu irmão, isso é um caos. Deus quer que você tenha as suas coisas. Ele quer trazer para você o que você deseja. Ele sendo teu pai. Abraão era o pai de Isaac, mas Deus aparece a Isaac. Se fosse usar o raciocínio da sociedade, para que o Isaac precisa numa luta buscar a Deus? Se ele tem Abraão que tem tudo, se Abraão dá tudo para ele. Irmão, ninguém pode garantir o amanhã. Ninguém pode garantir daqui a um segundo, daqui a um minuto. Um dia desse passou aí uma reportagem, no noticiário. Um noticiário, o rapaz estava pedalando, saudavelmente pedalando, alegremente pedalando, e caiu infartado, morto. Quando a bicicleta caiu, já caiu morto. Pessoal, ninguém garante ninguém, meu irmão. Tudo pertence a Deus. Tudo está nas mãos de Jesus. Então Deus veio falar com Isaac. Agora nós vamos ver, irmãos, por que tanta atenção com esse filho? Meu Deus, por que tanta atenção? Versículo 5. Olha que coisa tremenda esse versículo 5. Vamos ler juntos? Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Está aqui, irmãos, o ponto-chave do porquê esse sucesso de Abraão e seus descendentes. Pastor, então, Deus lembra das minhas orações, da minha postura, da minha obediência para abençoar os meus filhos. Se seus filhos são pequenos, como é que vai ser? Se eles ainda nem sabem buscar a Deus. Se é um bebezinho que ainda não tem conhecimento de nada, como é que vai ser? Deus abençoa teu filho por tua causa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.